a Yom Yom do dia 19 de Tammuz, ele nos traz dos escritos do Rebbe anterior algo que ele anotou em relação aos costumes e procedimentos do seu pai, o quinto Rebbe de Chabad, o Rebbe Reshab Admor Rab Sholom Dover. Então ele conta, o Rebbe anterior, dos costumes do meu pai, o Rebbe Reshab, que quando ele viajava de sua casa, ou seja, às vezes ele ficava fora de casa por alguns dias, às vezes por algumas semanas, por um tempo mais prolongado, mesmo se permanecesse em um mesmo lugar durante muitos meses, e às vezes, por questões até de saúde, o Rebbe Reshab ele tinha que se ausentar, viajar de casa e ficar em lugares com ar bom, montanhas, enfim. E mesmo que ele permanecesse no mesmo lugar durante muitos meses, recitava todos os dias após a tefilá, após a reza matutina, Tfilat HaDerech. Tfilat HaDerech é a oração dos viajantes, porém sem recitar o nome de Deus no término da bênção. Ou seja, na Halachá nós temos uma brachá especial, uma reza e uma bênção especial que é feita quando empreendemos uma viagem, quando fazemos uma viagem, quando nos deslocamos, seja de carro, seja de avião, né? De navio, enfim, quando saímos de uma cidade para outra, há um limite mínimo, o que é considerado uma viagem interurbana, não é? Aqui nem precisa ser de um país para outro, mas mesmo de uma cidade para outra, independente do meio de transporte que nós utilizamos, mas se nós nos afastamos de uma cidade e entre uma cidade e a outra há um espaço de tempo onde não há casas, etc. Então isso já justifica dizer essa bênção, essa reza e essa bênção, a oração dos viajantes, Tfilat HaDerech, como de fato nós costumamos. Se a pessoa está fazendo uma viagem rápida, vamos dizer de carro, e ele pretende voltar no mesmo dia, então nesse caso ele não precisa fazer a reza duas vezes, na ida e na volta, basta ele fazer uma vez na ida e ele acrescenta uma palavra nessa oração, na qual ele pede não só que eu seja bem-sucedido na minha viagem, que eu possa viajar em paz e com tranquilidade e sem dificuldades, mas que também eu possa retornar, voltar ao destino original, também com paz, tranquilidade, sossego, etc. Aqui no Yom Yom de hoje, nos conta o Rebbe anterior, que o seu pai, o Rebbe Reshab, quando ele viajava, e às vezes ele se ausentava de casa por meses, e mesmo que ele ficava no mesmo lugar durante esses meses, em alguma casa alugada, num lugar, num sanatório, enfim, onde fosse, ele costumava recitar todos os dias a oração dos viajantes, porém sem mencionar o nome de Deus no final da brachá. Seja porque oficialmente ou formalmente ou pela halachá só se recita isso quando efetivamente a pessoa está viajando, não só quando ele está em viagem ou fora de casa, só quando ele está efetivamente viajando, porém, sem mencionar o nome de Deus na brachá, não existe nenhum impedimento em recitar essa prece, e assim era o costume do quinto Rebbe, que todos os dias que ele estava ausente de casa, ele dizia essa oração sem mencionar no final da bênção o nome de Deus, para não incorrer no risco de uma bênção desnecessária ou de uma bênção em vão, Deus nos livre. Mas de qualquer forma, por mais que aqui o Rebbe transcreve um costume do seu pai, um costume até técnico ligado com a halachá, com a lei judaica e uma conduta, mas há algo mais profundo por trás disso. E é interessante notar também que encontramos nos escritos do Rebbe anterior que havia um Hassidim que costumavam dizer, sem o nome de Deus na bênção, mas costumavam dizer todos os dias a prece dos viajantes. Em outras palavras, há um sentido mais profundo e místico por trás disso.
como nos dizendo que na realidade toda a nossa vida é uma grande viagem. Nós somos aqui viajantes, nós estamos aqui numa jornada para chegar no nosso destino, para chegar no nosso objetivo. Em outras palavras, a nossa viagem aqui consiste numa shlichut, numa missão. Nossa alma chega a esse mundo, a alma de cada um de nós, com uma missão a desincumbir, com uma missão sagrada, uma tarefa a realizar, enfim, no plano espiritual. Na prece dos viajantes, nós pedimos a Deus que a gente possa chegar no nosso destino de forma sã, segura, em segurança, de forma saudável, que a gente não seja incomodado no caminho naquela época quando eles viajavam a pé ou montados no cavalo ou no camelo. Então havia temor de assaltantes ou de feras, animais ferozes e outras coisas. Isso inclusive está até no texto original da prece dos viajantes, mas se pede a Deus que não permita que no meio do caminho a gente tenha percalços, a gente tenha que sofrer impedimentos, enfrentando obstáculos e dificuldades, mas que a viagem transcorra em paz e a gente possa chegar são e salvo, com segurança no nosso destino. Então, mesmo se aplica também em termos espirituais, que esse é o nosso pedido a Deus. E daí isso tem a ver também até com o procedimento desde o Rebbe Reshab, que mesmo quando ele estava no local, se ele foi de férias numa casa de campo ou o que for, mesmo durante meses ele falava todos os dias a prece do viajante, que para ele era como uma jornada, mesmo que ele estava naquele local, enquanto ele não voltasse para a sua casa, ele estava na jornada e pedia a Deus que fosse bem sucedido. E aqui não só na jornada física, na viagem física, mas como nós falamos, nessa viagem espiritual nossa, com o intuito de realizar a nossa missão para a qual a nossa alma foi enviada para esse mundo. E assim como na prece original do viajante existe essa reza na qual nós pedimos também ele nos faça retornar para o nosso local original em paz e com tranquilidade. De certa forma, o mesmo se aplica para nós em relação à nossa alma, que a nossa alma, depois de 120 anos aqui, ela possa retornar às alturas celestiais em paz, ou seja, intacta, impecável em termos espirituais, que tenha se cumprido a sua missão, o seu papel, sem se contaminar por impurezas ou por coisas negativas aqui nesse plano terrestre. E de certa forma, assim como isso se aplica individualmente a todo Yehudi, também de forma coletiva. Todo o povo de Israel está numa longa jornada, todos nós somos viajantes, a todos nós se aplica essa prece, e por isso é comum, às vezes, dizê-la não só durante a própria viagem em si, mas como nós falamos, evocar essa prece até no nosso dia a dia, pedindo a Deus que logo, logo a gente chegue no nosso destino final. O destino final é a chegada de Mashiach com a redenção final e o mundo vindouro.